Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje, gente, é a nossa recuperação de ciências para aqueles que tiraram abaixo de 7 na nota. O pessoal que tirou 7 para cima não é obrigatório fazer recuperação, só se quiser muito aumentar a sua nota, né? Se olhar assim, essa nota não tá muito boa, quero aumentar, pode fazer igual. Aqueles que tiraram de 69 para baixo aí são obrigados, tá? Para poder ficar na média. Mas eu vou dar esse tempo para vocês irem lá fazer depois que a gente conversar aqui sobre os conteúdos da aula de hoje. Temos 2 períodos, então vai ser bem tranquilo. Vai dar tempo de fazer recuperação, quem quiser fazer, e vai dar tempo de fazer quem precisa fazer, certo? A gente começou ali aquele mini projeto sobre o lixo, né? Vocês fizeram algumas anotações no caderno na aula passada sobre os tipos de lixo seco, lixo úmido, separaram ali tudo. E hoje, lá no roteiro, depois vocês podem ir lá dar uma olhadinha, tem um texto. E a gente vai conversar só sobre esse texto hoje. Eu vou colocar ele aqui na tela para a gente ler junto. E mais tarde vocês podem ler ele com mais calma de novo, tá? Tem que imprimir ele e colar no caderno. Caso vocês não consigam imprimir, infelizmente vocês vão ter que decopiar, obviamente, porque depois eu preciso das fotos, né? Comprovando que vocês, pelo menos, olharam lá o que estava sendo pedido no roteiro. Aí a gente vai fazer assim. É um texto bem curtinho, tá? Não é muito longo. A gente termina ele rapidinho. Mas a prof vai colocar aqui na tela para a gente ler junto, só que eu vou lendo e vou comentando para ser um pouco mais rápido e dinâmico, certo? Então eu não vou assim pedir para alguém ficar lendo, enfim, porque fica melhor assim, tá? Então aqui está o texto. E aí eu vou pedir para que vocês acompanhem aí comigo a leitura. Então o título dele é Lixo, este problema tem solução? Será que tem? A gente vai falar um pouquinho sobre o lixo orgânico e inorgânico, né, que a gente já viu na semana passada, que é o lixo seco e lixo úmido, só que com outros nomes, no caso. Formas prejudiciais da gente dispor o lixo, ou seja, meios que o que a gente não pode fazer para colocar o lixo, sabe? Para descartar ele. Como que a gente não deve fazer. E as formas corretas de tratar o lixo, que é bem importante. Tá? Então, vamos lá. Aqui diz que nos últimos anos registrou-se um crescimento acelerado da população urbana. Então, aumentou muito a galera aí das cidades, né? Aqui no nosso país. Em função dos avanços tecnológicos, a população vem apresentando mudanças marcantes nos hábitos de consumo. O pessoal começou a consumir mais. Com isso, o lixo produzido é cada vez maior e de qualidade diversificada, contribuindo para uma série de problemas de ordem sanitária, ambiental, econômica e social. Então, como o pessoal começou a comprar mais, começou-se a se descartar mais coisa, né? O lixo começou a aumentar. Então, por causa de fatores diversos, como escassez de recursos financeiros, falta de apoio técnico, falta de consciência em relação aos prejuízos que o lixo acarreta à saúde da população e ao meio ambiente, alguns municípios enfrentam sérias dificuldades com a coleta e destinação do seu lixo. Por incrível que pareça, ainda existem cidades, então, que têm essa dificuldade. Nós aqui, ainda bem que não, né? Aqui tá tranquilo toda a coleta aí. Mas tem algumas cidades no Brasil todo, né, gente? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, que ainda enfrentam essa dificuldade. Principalmente cidades maiores. Não há qualquer vantagem em deixar a solução para depois. Um município pode, por exemplo, não estar registrando ainda as consequências graves da poluição ambiental sobre a saúde da população, mas elas certamente podem aparecer se o problema for negligenciado. Isso aqui é no caso de alguém descartar de forma incorreta o lixo. Traz poluição ambiental, consequentemente vai trazer muita falta de saúde ali, né? Porque está poluindo tudo e o lixo não é uma coisa legal, então vai acarretar consequências para a população também. Apesar de tudo, a situação pode ser enfrentada com calma e tranquilidade. As soluções para o problema podem estar em propostas simples e específicas para cada região. Então, aí aqui vem sobre a composição do lixo, para a gente entender melhor ainda quais são os tipos de lixo que a gente produz e saber, então, descartar da forma correta. A composição do lixo é bastante diversificada, sendo definida de acordo com as características de cada município ou da comunidade onde ele é produzido. A localização da cidade, as suas atividades industriais, agrícolas e comerciais, e além das condições socioeconômicas da população, são alguns dos fatores que determinam as características do lixo de um município. Tá? Então, dependendo do que tem no município, vai gerar um tipo de lixo. Dependendo da comunidade, né, daquele bairro, enfim, vai produzir um tipo de lixo.
Tá? Então, vamos lá. O lixo orgânico. O orgânico é o lixo úmido que a gente falou na aula passada, tá? É proveniente de quaisquer seres vivos, restos de coisas vivas, sejam animais ou vegetais. Nós falamos muito do lixo úmido que a gente produz mais na nossa casa, que tem a ver com cascas de comida, restos de comida, de fruta, seja o que for, né? Mas aqui, gente, restos de animais e outras plantas também entram como resíduos úmidos, né? Resíduos orgânicos que fala. Orgânicos porque eles são facilmente decompostos pela natureza, né? A natureza vai lá e extingue eles depois de um tempo. E eles podem ser reaproveitados pelo homem como adubo, né? Alguns de vocês mencionaram isso na aula passada também. Então, aqui temos os exemplos, ó. Restos de comida, restos de frutas e verduras. Aí aqui fala caroço de açaí, casca de coco, etc. Restos de plantas, como folhas. Se cai folhas aí no outono na sua casa, lixo orgânico, tá? Galhos, pedaços de madeira, serragem. E restos de animais também entram aqui, porque lembrando, a gente também está falando de resíduos de uma população de uma cidade, né? Então, também existem os restos dos animais que morrem pelo caminho. Agora, o lixo inorgânico é aquele que vem dos produtos industrializados. São de difícil decomposição pela natureza. Então, a natureza, por si só, ela não consegue extinguir com esse lixo aqui, tá? Só que nós podemos reciclar esse tipo de lixo. Diferente do lixo orgânico, que a gente não consegue reciclar, né? A gente só consegue usar de adubo. Os inorgânicos, a gente pode reciclar, fazer algo diferente com eles. Daí aqui temos os exemplos. Vidros, plásticos, papéis, metais, entulhos de construção. Quem já passou por umas construções aí viu aquelas caçambas cheias de entulho, lixo inorgânico também. Restos de tecidos, né, panos, trapos, materiais inertes como terra, areia, etc., também são considerados inorgânicos. Então, tudo aquilo que a natureza não consegue decompor, que é uma coisa que foi feita em fábrica, né, coisas industriais, são lixos inorgânicos, que é aquele que a gente chama de lixo seco, aquele que eu reutilizo, né, posso reciclar, certo? Então, aqui vai depender muito da população, né, do pessoal ali que vive num bairro tal ou num outro bairro, que tipo de coisas essa galera consome para poder ter esse tipo de lixo, né? Então, aqui vocês puderam perceber se vocês escreveram coisas certas no caderno de vocês, né? Eu pedi para vocês fazerem uma lista de lixo seco e lixo orgânico, aí aqui vocês podem verificar se vocês fizeram ok, né? Se está certinho, se vocês colocaram certinho aí os exemplos. Agora, gente, a gente vai ver como que a gente descarta de forma incorreta o lixo, maneiras erradas de descartar ambos os lixos, tá? Primeiro, depósito ao céu aberto, que a gente chama de lixão. Isso aqui é um dos mais errados que tem, e por um bom tempo o Santo Ângelo tinha isso aqui, tá? Tinha o tal do lixão. Depois de um tempo, já não se tem mais isso aqui, faz bons anos, eu não vou saber dizer para vocês quantos anos já faz que a gente não tem mais lixão, mas faz um bom tempo já, que a nossa cidade já não tem mais isso aqui, graças a Deus, tá? Tudo que a gente despeja, né, vai para o lixo, é enviado lá para Cerro Largo, se não me engano, num aterro sanitário que tem, que é bem legalzinho, né, tudo bonito, tudo conforme os padrões da lei. Lixão, gente, não é o correto. Vou agora mostrar aqui para vocês por quê. É a simples descarta do lixo sobre o solo sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. O lixão é uma forma inadequada de disposição final do lixo. Tecnicamente, é o mesmo que depósito de resíduos a céu aberto. É o mesmo que você pegar uma sacola de lixo, seja ela qual for, tá? Seja orgânico ou inorgânico, e largar aí no pátio da tua casa. Deixar ali o lixo a céu aberto. Tá? Isso é um lixão. O pessoal pegava o lixo da casa, né, das casas aí das pessoas e levava para um lugar afastado da cidade, né, um pouco afastado da cidade, e apenas jogava esse lixo lá a céu aberto na terra, assim, os sacos, as sacolas, e deixava tudo lá. Isso é muito ruim porque polui muito o ambiente, né? O lixo orgânico também polui, tá, gente? Porque ele solta gases que não são bons, por exemplo, para o ar. E ele pode também danificar o solo, né, os lençóis freáticos e tudo mais. E o lixo inorgânico polui mais ainda porque a natureza não consegue se desfazer dele. Então, fica ali poluindo por anos e anos. Os lixões são responsáveis por alguns problemas urbanos, como proliferação de animais transmissores de doenças, porque aí, como o lixo fica lá a céu aberto, né, o orgânico, vai muito bicho lá
para poder se alimentar desses restos de comida, enfim. E aí são geralmente bichos que transmitem doenças, tipo rato, tipo barata, e aí se proliferam ainda mais e depois voltam para a cidade. Surgimento de catadores de lixo que muitas vezes moram no local e até mesmo se alimentam do resto de comidas. Quando o lixo é despejado no chão sem qualquer critério e a céu aberto, torna-se uma séria ameaça ao meio ambiente porque provoca alterações nas características do solo, como eu tinha falado para vocês antes, né? Através do chorume, que é o líquido de cor preta, mal cheiroso e de elevado grau poluidor, isso aqui sai do lixo orgânico, tá? É natural. Produzido pela decomposição de matéria orgânica contida no lixo, pode ocorrer poluição dos mananciais subterrâneos de água, lençóis freáticos, que eu falei para vocês, e, consequentemente, dos superficiais. Posso falar uma coisa? Sim. É tipo assim, quando uma matéria orgânica se decompõe sem o líquido preto, Isso. É porque sempre quando o animal morre, a grama fica preta, assim. Sim, isso. É isso? É, todos os resíduos orgânicos produzem isso, porque é fruto da decomposição. Tá? Como eu falei, gente, a natureza se desfaz desse tipo de lixo justamente por causa da decomposição, tá? Vai ali os bichinhos, né, os fungos, as bactérias, eles vão lá e terminam com tudo depois de um tempo, só que enquanto eles estão ali comendo toda a matéria orgânica e decompondo, vai sair esse líquido, tá? Que chamam de chorume. Partículas de lixo também são lançadas para a atmosfera, produzindo efeitos danosos ao homem e ao meio ambiente. A poluição do ar causa doenças respiratórias, de pele, inclusive o câncer, que em alguns casos pode ser irreversível. Então, veja, poluição do ar, poluição do solo, em apenas uma coisa. O lixo acumulado propicia o surgimento de animais transmissores de doença, porque oferece, ao mesmo tempo, disponibilidade de água, alimento e abrigo para eles. São seres que podem ser classificados em macrovetores, como os ratos, baratas, moscas, animais de porte maior, como alguns cães, aves, suínos e equinos, e microvetores, como os vermes, as bactérias e os fungos. Microvetores porque a gente não enxerga, né? São aqueles microscópicos. E macrovetores porque são aquilo que a gente enxerga, né? Todos esses aqui a gente consegue enxergar, não são microscópicos. Então, muita coisa ruim acontece quando se tem um lixão. Não sei dizer para vocês quantos lugares aqui do Brasil que ainda possuem lixão. Espero que não sejam muitos. E a segunda forma incorreta de descarte do lixo é o depósito em rios, igarapés, córregos e praias. O que acontece muito ainda hoje em dia. Parece coisa de louco, mas infelizmente tem gente que ainda pega o seu lixo, joga no rio. Inclusive tem gente que faz isso aqui no nosso município, né, no Rio Taquaritim. Creio que tem gente que faz isso no Rio Ijuí, ali na ponte ali entre Juiz, né, e Santo Ângelo. E nas praias, com certeza, tem gente que sempre vai e joga lixo no mar, joga lixo na praia. Aqui diz que quando é lançado nesses lugares, né, nos rios, mar e etc., o lixo provoca a poluição das águas, obviamente, leva ao acúmulo de sedimentos nos leitos desses ecossistemas. Além da sujeira, provoca o aumento da temperatura da água, provocando a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido nela. Vocês sabem que os seres aquáticos respiram o oxigênio da água. E o lixo que está ali vai provocar a diminuição desse oxigênio, então por isso que começa a morrer os bichinhos da água, né? A consequência é que fica cada vez mais difícil a vida dos seres que nela habitam, como as plantas e os peixes. O ciclo vital das espécies é quebrado, prejudicando as comunidades que sobrevivem da pesca. E eu falei aqui sobre a diminuição do oxigênio, mas vocês viram aqui que pode provocar diferença de temperatura de água também, né? A poluição ali na água. Então, isso também pode alterar a vida dos bichos e tem alguns que não sobrevivem por causa dessas alterações. É que nem mudar o clima, sabe? Mudou o clima de forma muito brusca, fica difícil para alguns seres vivos. Então, lá na água é igual, mudou a temperatura a que eles estavam acostumados, pode ser fatal, né, para alguns. Tanto nesses locais quanto nos lixões, verifica-se o total descontrole quanto aos tipos de lixo despejados. Você joga qualquer tipo de lixo lá, seja orgânico ou inorgânico. Há até mesmo lixo originado dos serviços de saúde e indústrias. Gente, isso aqui é muito precário, porque o lixo dos hospitais, né, que é aqui de serviços de saúde, e lixo de indústria é diferente desse lixo que a gente produz em casa. Geralmente eles são coisas que são mais tóxicas, que podem contaminar as pessoas. Então, não é nada agradável, não é nada legal isso aqui. Prejudicando ainda mais o solo, a água e o meio ambiente, porque contém substâncias tóxicas e perigosas. Mas chega de falar de coisa ruim, né? Vamos agora falar das formas corretas de tratar o lixo.
E aí aqui a gente encerra a parte do texto. Vejam como tem formas de tratar o lixo corretamente, ó. Tem 4 meios só aqui nesse texto. Só de tratar o lixo de forma correta, e tem gente que ainda utiliza isso aqui ou esse aqui. É de chorar, né? Mas vamos lá. Primeira forma correta, que é a mais utilizada hoje em dia, é o aterro sanitário, tá, gente? Aterro sanitário não é a mesma coisa que lixão, tá? Eu preciso que vocês entendam essa parte, fixem isso na mente de vocês. Lixão é aquele que o pessoal joga o lixo lá e fica céu aberto sem nenhuma medida de proteção, poluindo tudo. Como que funciona o aterro sanitário? Forma de disposição final do lixo urbano no solo, seguindo normas específicas de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. Como que acontece? O lixo é disposto em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, terra, tá? Então eles põem o lixo lá, cobrem com terra. Lixo esse orgânico, tá? Além disso, são construídos sistemas de drenagem e tratamento para os gases e os líquidos, chorume, produzidos pelo lixo. Então, assim, ainda assim sai o gás poluidor, porque está havendo decomposição da matéria orgânica, né? E ainda assim sai chorume. Só que a diferença é que eles são levados para um lugar para serem tratados. Então, por exemplo, assim, eles cobrem de terra o lixo orgânico, tá? Estamos falando do orgânico agora, esquece um pouco o inorgânico. E aí eles fazem chaminés, tá? Nessas montanhas de terra, chaminés que possuem filtros. E esses filtros, eles vão reduzindo os gases poluentes, até que saia um gás dali que seja praticamente inofensivo para o meio ambiente, né, e para o ar. E no caso do chorume, tudo que sai, eles drenam para uma piscina enorme de chorume. Então agora imagine na cabeça de vocês uma piscina gigante de chorume, né, de coisa preta, igual o Matheus falou ali. Realmente, gente, é preto, é verde, é forte, né, verde escuro, a cor que vocês quiserem. E é bem fedido mesmo. Eu já estive num aterro sanitário, já levei alunos lá, e realmente são piscinas com chorume. É muito grande. E o que eles fazem com aquilo? E daí o cheiro é horrível. Sério, é muito fedido. Porque, né, o chorume, pra quem nunca viu, fede muito. E aí o que eles fazem com aquilo ali, gente? Eles conseguem limpar. Eles filtram, eles fazem muitos processos de limpeza daquilo ali. E daí depois eles usam para regar o solo. Porque aí, quando eles filtram tudo e fazem toda a limpeza, já não tem mais toda aquela coisa poluidora do chorume, e fica limpinho para poder usar para regar ali. E aí a gente chega no aterro sanitário e vê montanhas e mais montanhas de grama, sabe? Grama, pura grama. Embaixo daquilo, e daí as chaminés, né? Várias chaminés assim saindo nas laterais das montanhas de grama e terra. Tudo ali, gente, é lixo orgânico. Tudo que tá embaixo ali é lixo orgânico. Você pode até subir em cima nas montanhas, né? Claro que você não vai fazer isso, mas se quiser você pode, porque é grama, terra. E você não enxerga o lixo, e tudo que sai, então, é filtrado, canalizado e limpo. Aí aqui diz assim, ó, que o aterro sanitário evita riscos ambientais e possibilita o reaproveitamento da área no futuro. Você pode reaproveitar depois. Para a maioria dos municípios paraenses, aqui fala do Paraná, né, apresenta-se como uma interessante opção de destino final do lixo. Aqui, como eu falei, em Santo Ângelo, nós não temos aterro sanitário, mas todo o lixo que a gente produz vai para o aterro lá de Cerro Largo. Tem muitas cidades dessas regiões aqui que acontece a mesma coisa. Tudo vai para lá. É o aterro lá de Cerro Largo, que é pertinho daqui, né? Acho que é Cerro Largo, se eu não me engano é Cerro Largo. Se não é Cerro Largo, é Giruá. Agora estou bem fora aqui da... Não lembro mesmo, gente. Faz um bom tempo que eu fui para lá. Olha a louca, não sabe nem onde foi. Qualquer processo de tratamento do lixo, entretanto, necessita de um local para disposição final dos refugos e sobras do mesmo, um local onde possam ser descartados de forma apropriada. Aí vocês me perguntam, tá, mas e o que acontece com o lixo inorgânico? Nós falamos aqui do lixo orgânico, né? E o inorgânico? Lá eles têm um centro de triagem para poder fazer reciclagem. Então, todo lixo inorgânico que vai para lá, aí eles passam por uma série de máquinas, assim, que vão, tipo, fazer essa triagem, né? Vai separar,
tipo papel, plástico, essas coisas, para depois reutilizar de alguma forma. Por isso que é importante a gente descartar de forma correta até os inorgânicos, sabe? Tipo, lavar os potinhos de margarina, se você não vai utilizar depois, lava igual e depois descarta, sabe? Enfim, faz o que você puder para descartar de maneira mais correta possível para que isso possa ser reutilizado. Porque às vezes você... Pensa comigo, pensa. Você vai usar uma coisa, você vai reciclar uma coisa, reutilizar. Se ela estiver toda suja, toda melequenta de alguma coisa, fica nojento, né? Tipo, não dá muito certo. Então, a galera que faz a triagem lá, que tem as máquinas e tudo, de alguma forma ou de outra, vão olhar para esse lixo depois para ver se dá para utilizar. E se ele tá todo lambuzado de alguma coisa, né? Digamos, um potinho de margarina. Todo lambuzado lá de margarina. Tu acha que eles vão parar para ficar lavando os potinhos, tudo, os potinhos de margarina, só para poder reutilizar? Complica, sabe, gente? Então, assim, quanto mais a gente facilitar a vida da galera, melhor, né? Para poder fazer a reciclagem. A gente tem que fazer a nossa parte também. Então, se eu não reutilizo ou se eu mesma não reciclo em casa, pelo menos que eu facilite a vida do pessoal que vai fazer a reciclagem, né? Então, aqui a reciclagem, segundo método correto de descartar o lixo. Essa aqui, então, é mais para o lixo inorgânico, tá? Reciclagem é o resultado de uma série de atividades através das quais os materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo são reaproveitados como matéria-prima na manufatura de bens. A reciclagem não deve ser vista como a principal solução para o lixo, mas como uma das alternativas para o problema, pois nem todos os materiais que compõem o lixo podem ser reciclados. Isso aqui é uma parte importante, tá, galera? Nem tudo que está ali no lixo inorgânico a gente consegue reciclar. Mas os que são recicláveis são papel, plástico, vidro, metal, entulho e alguns outros. Antes de decidir pela implantação de um programa de reciclagem, a prefeitura deve verificar se existe no município ou nas proximidades formas de escoamento desses materiais. Se tem algum tipo de venda ou doação, né? Depois, porque olha, pensa comigo, gente. Pensa comigo. Você vai reutilizar. Você vai reciclar o negócio lá, vai inventar uma coisa nova com ele. Para que tu vai fazer isso se não vai ter algum tipo de venda, né? Você criou para quê? Se não vai ter algum tipo de doação, né? Se alguém não vai usar aquilo ali, não tem por que você ficar reutilizando. Então, precisa ter um programa de reciclagem, precisa ter uma utilidade aquilo ali. Senão o pessoal vai reciclar, vai criar coisas novas para nada, né? Vai ir tudo fora do mesmo jeito. Então, alguém precisa utilizar isso depois de alguma forma. Então, não é assim, vamos reciclar que nem doido. Não, tem que ter aí um planejamento. A análise do mercado indicará quais produtos do lixo podem ser reciclados. De nada adianta reciclar se não houver demanda para o reaproveitamento dos materiais. Não foi o que eu falei. Reciclou, tá bonitinho lá, né? Fez um troço novo com o negócio e ninguém vai usar. O que me adianta? Tem que ter uma função, então, para aquilo ali. Compostagem, não sei aí quantos conhecem a compostagem, mas é muito interessante para quem precisa usar adubo, né? Compostagem, então, é o processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal, que são aquilo que a gente já falou, né? As sobras de comida, principalmente. Isso aqui a gente pode fazer em casa, tá, galera? Compostagem. É um processo que tem como resultado final um composto orgânico que pode ser utilizado como recondicionante do solo, adubo na agricultura e jardinagem, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. A compostagem é importante porque em alguns municípios a matéria orgânica contida no lixo chega a ser superior a 60%. Então aí o município tem mais um aliado aí para poder se livrar do lixo orgânico, que é enorme. As usinas de compostagem podem ser também artesanais, sendo indicadas para o tratamento do lixo dos municípios paraenses, aqui fala mais do Paraná, né? Principalmente quando conjugadas com coleta seletiva. Então, existem algumas usinas que fazem a compostagem, justamente para ter adubo, mas a gente pode fazer compostagem em casa, também para usar na horta, para usar no jardim, aonde você quiser. Aí, se vocês quiserem pesquisar como que faz a compostagem caseira, depois vocês pesquisem. Vocês mesmos podem reutilizar aí os restos de comida de vocês, né, para fazer adubo. E o último, incineração. Incineração, eu diria assim que é um método correto e ao mesmo tempo não é tão correto assim, tá? Mas, vamos lá. É processo da queima controlada do lixo. Então, queima controlada. Não é sair tacando fogo em qualquer coisa. Não é eu pegar o meu lixinho aqui de casa e fazer uma fogueira aqui na frente da minha casa para botar fogo. Não é isso, tá? Eu vou incinerar porque é o método correto. Não, gente. Incineração é um forno projetado só para poder incinerar lixo, tá? De forma que não venha interferir muito no meio ambiente, tá? Não é eu fazer minha fogueirinha aqui na frente de casa e tacar fogo, tá?
igual os vizinhos aqui. Aqui eu tenho muitos vizinhos que fazem isso. Todo dia tem gente queimando alguma coisa aqui. Não é essa a forma correta, tá? Ai, mas incineração não é queimar? É queimar, mas não é eu pegar e tacar fogo no meu lixo, tá? Se eu fizer isso, eu tô mais poluindo do que qualquer outra coisa. Eu não tô fazendo de forma correta. Então, como que acontece a incineração? Então, como eu falei, queima controlada em fornos projetados para transformá-lo em material inerte. Então, esse tipo de... Fale. Mas se o lixeiro não passa lá no meu vô, o que ele deve fazer? Como? O lixeiro não passa lá no vô. O lixeiro não passa lá no teu vô? Não, no interior. Bom, então ele vai ter que arranjar uma dessas formas aí, compostagem. Olha, sei lá. Ele taca fogo, é o único jeito. Daí assim, tem gente que aí não tem alternativa, né? Se o lixeiro não passa, tu vai fazer o quê? Aí também é um erro do município, né? Tinha que passar. Azar. Não interessa onde é que mora, né? Bom, voltando aqui à incineração, então. Esse tipo de tratamento é recomendado, sobretudo, para o lixo perigoso, né? Que é aquele principalmente produzido por hospitais. Então, esse tipo de processo possui algumas desvantagens e vantagens. Então, como eu falei, forma correta e não tão correta assim, tá? As vantagens incluem uma redução drástica no volume de lixo que fica nos aterros, né? Porque pensa, chega uma hora que deu de criar montanha nos aterros sanitários, né? Por favor. Aí o pessoal reduz a quantidade de lixo indo para a incineração. E claro, isso também faz com que os agentes transmissores de doenças diminuam, né? Enfim, só que a desvantagem é que ainda assim, mesmo com todos os cuidados, ele polui ainda um pouco o ar, tá? Como eu falei, gente, fornos especializados. Tem o forninho lá, tipo não é uma fogueira gigante, tá, gente? É um forno bonitinho e nesse forno existe a chaminé com filtro também. Lembra que eu falei que nos aterros tem um filtro para reduzir o gás poluente? Aqui nos incineradores acontece a mesma coisa. Então, tem uma chaminé com filtros que reduzem a poluição no ar, né? Os gases poluentes, eles meio que reduzem ali por causa dos filtros, mas mesmo assim ainda polui, né, gente? Porque é uma queima. Tudo que você queima, se você queima lixo, infelizmente vai poluir de alguma forma, né? Que polui o ambiente de alguma forma, só que nos incineradores reduz drasticamente a poluição do ar, principalmente, né, por causa desses filtros. E é uma queima controlada, né? Então, como eu falei, não é eu pegar e saindo tacando fogo em qualquer coisa aqui que eu vou poluir muito o ar. Dependendo do lixo que eu queimar, vai ser pior, né? Então, não é todo e qualquer lixo que eles colocam ali para queimar. Como vocês viram, é mais recomendado para os lixos que vêm dos hospitais, que são aqueles perigosos, né, e tóxicos. Eles também podem ter uma queima aqui dos resíduos orgânicos, né, para diminuir um pouco dos aterros sanitários, mas é uma coisa bem controlada, não é assim, me dá aqui e vou tacar fogo, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Eu espero que vocês tenham compreendido, gente, as formas corretas aí do descarte do lixo, para que no futuro vocês possam fazer uso dessas formas corretas e entendam as consequências das formas incorretas, né? E assim a gente possa diminuir ainda mais aí a poluição que vem dos lixos. Saber descartar é muito importante. Hoje, no roteiro, vocês só precisam baixar esse texto e colar no caderno de vocês, e aí vai ter uma pesquisa que vocês têm que fazer. É como tema, sabe? A pesquisa é como se fosse tema, não é para aula de hoje, tá? Essa pesquisa eu vou utilizar na próxima aula para a gente poder conversar sobre o assunto, tá? Então agora vocês podem ir lá e fazer, né, todo esse processo, colar no caderno, fazer a pesquisa rapidinho, escrever lá no caderno, tirar a foto do que vocês fizeram no caderno e postar no eClass. E aí, assim que vocês terminarem, vocês já podem ir fazer a prova de recuperação, tá? Tem que ser hoje ainda, não pode passar de hoje, porque depois a prova tranca, tá bom? E eu preciso daí que vocês façam para eu poder já ir fechando as notas de vocês, como eu falei ontem lá no grupo, tá? Então vou aguardar, vocês podem ir lá.